Então, Lucas Emanuel de Oliveira é psicanalista, graduado e licenciado em psicologia, mestre em psicanálise, clínica e cultura na PUC, Rio de Janeiro. Trabalhou como psicólogo da equipe do Programa Federal de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas da Presidência da República. Integra a Comissão da Política de Saúde Mental da UFSC, aqui em Florianópolis. Atualmente é chefe do Serviço de Acolhimento a Vítimas de Violências da UFSC, na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, aqui da UFSC. Pesquisa psicanálise, educação, política, arte e neonazismo. E há 13 anos trabalha como psicanalista em consultório. Então, o tema da fala, né, de Lucas hoje é por uma política do acolhimento. Então, em nome, né, do Instituto, Lucas, bem-vindo, estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Eu tive já a oportunidade de participar de um curso com você, não sei se você recorda, sensacional, sempre foi muito bom ouvi-lo e tê-lo aqui conosco na comunidade da UFSC. E te passo a palavra, então, estamos na escuta. Pessoal, fiquem à vontade para interagir aqui no chat, tá? Eu vou aqui pegando perguntas, questões, comentários, e depois da apresentação, então, do Lucas, a gente vai ter um tempinho aí para uma roda de conversa. Ótimo, muito obrigado, Cristine. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Fico muitíssimo grato por estar aqui, pelo convite e mais uma vez na participação de um curso, né, que o IMDH, né, é parceiro, promove, articula. Eu fico muitíssimo feliz em contribuir com a formação de vocês e certamente escutar vocês, aprender com vocês. Pelo formulário, pelos dados que eu coletei, tem pessoas aí de vários lugares, de várias experiências, várias funções, e eu acho que vai ser muito rico os nossos compartilhamentos aqui. E desde já agradeço a vocês, né, pela doação da escuta e pela atenção, né, ao que eu vou compartilhar e propor para vocês aqui, dentre outros conhecimentos e saberes que já foram apresentados, e ao que pode surgir aqui também. E quero também muitíssimo agradecer as pessoas, as 41 pessoas que preencheram o formulário que eu sugeri, né? Eu enviei um formulário, né, a vocês, porque a minha ideia foi pensar em uma apresentação a partir do que fosse coletado nesse formulário, de modo a interagir com vocês, saber das realidades de vocês, tornar nosso trabalho mais envolvente. E fico muito grato, né, às pessoas que participaram, que preencheram esse formulário, né, com dados muitíssimo importantes para nós. E a proposta é que a gente apresente esses dados aqui e pense a respeito, né, junto. Tá bom, pessoal? Eu adoraria conhecer vocês, cada um de vocês aqui, mas eu penso que não vai ser possível por conta do tempo. Assim, conhecer vocês em termos de ver, né? Ver, escutar, mas como o nosso tempo é curto, isso não vai ser possível. Então, fiquem muito à vontade, né? Eu super gostaria de escutar vocês, saber das provocações, interpelações, críticas e contribuições de vocês. E antes também de dar continuidade, eu queria só rememorar a minha primeira participação em curso promovido pelo IMDH. Eu participei de um curso em 2021, né, chamava Memórias de Direitos Humanos, que também era com educadores, né, do Estado. Não sei se do Estado ou geral, não me recordo se foi nacional. Cristine, você se recorda? Pois é, e foi em 2021, no tempo de pandemia. Então foi uma experiência muito forte, muito intensa para todos nós.
né, no contexto de pandemia, de extremismos políticos, de precarização da educação. E nesse encontro eu me recordo assim, com muita força, nos relatos de professores e professoras, o descrédito, a desesperança, a melancolização. Então isso ficou muito marcado assim para mim, né, o quão educadores, educadoras e escolas em geral ficaram acometidas, né, enfim, acometidas, né, por todo o processo pandêmico que passamos e que nós ainda estamos aí lidando com os efeitos disso, talvez de modo não tão flagrante, mas eu penso que os efeitos vão continuar aí ressoando e a gente talvez vai ter uma lucidez maior, né? Assim, esperamos, né, para enxergar esses efeitos logicamente e pensar na sociedade que nós estamos construindo. Então, quero me unir aqui com vocês para que possamos continuar potencializando essa aposta na educação, na formação, na transformação, né, o que certamente não é sem crítica, né, portanto, não é sem luta. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Né? Então, eu pensei nesse título, a que e a quem se destina a escola, por uma política do acolhimento. Então, a questão é o seguinte, essas perguntas e as respostas a essas perguntas vão ser o fio que vai permear o meu compartilhamento de hoje. Eu queria que vocês tivessem no horizonte de vocês de reflexão essas questões. A que e a quem se destina a escola? De imediato, né, eu já indico que as respostas a essas questões são fundamentais e determinantes para se pensar em prevenção a violências. Até porque são as respostas a essas questões que, ao menos, vai nos possibilitar reconhecer as violências. O reconhecimento das violências é um processo aí sofisticado. Se nós pensarmos no Brasil, né, que é um país, desde a sua fundação, violento, e que nos tornou, e até hoje nos torna um tanto cegos e cegas para as violências que acontecem. Então, o reconhecimento da violência, a sensibilização a isso, é um processo aí sofisticado que merece a atenção. Então, eu convido vocês a pensarem, a terem essas questões no horizonte, enfim, do trabalho de vocês, mas nesse encontro de hoje. Tá bom, pessoal? Mas, enfim, né, de onde vocês falam? A partir da coleta que eu fiz, né, pessoas aí de vários municípios do estado, uma boa parte de Itapiranga, uma cidade que eu não conheço ainda, Florianópolis, Xanxerê, Videira. Espero que vocês se sintam aqui representados e representadas. Então, são pessoas desses municípios que eu acho que abarcam aí todas as regiões do estado, não é? Eu sou recente no estado, não estou aqui há muito tempo. E essas pessoas, a partir desse formulário, né, falam, né, a partir desses cargos aqui, assistente social, né, alguns especificaram a profissão, outros não, falaram, apenas nomearam o serviço, né, como um todo, Coordenadoria Regional de Educação, Escola Estadual, Instituto Estadual de Educação, UNEPRE, Secretaria de Estado da Educação, Sistema Socioeducativo. Então, são essas pessoas que preencheram o formulário e que vão indicar para nós dados que eu penso que são bem importantes. Mas então, pessoal,
Curso de Formação em Direitos Humanos e Prevenção à Violência. Esse título do curso, me fez pensar em, em alguns elementos que eu penso serem muito fundamentais. Porque a educação, né, com seu sentido etimológico, né, educere, né, conduzir para, está implicada necessariamente em um projeto de sociedade, de sujeito de sociedade. E nós, né, neste curso, temos no horizonte aí de trabalho um projeto para a não violência. Né? Eu acho que isso está elucidado entre nós e acordado entre nós. Né? Tanto é que estamos aí em torno desse debate sobre prevenção às violências. Então, eu queria destacar 3 elementos: ética, violência e educação, que estão intrinsecamente articulados. Então, só repondo, né, alguns conceitos, ética, que vem, né, de etiquê, do grego, está referido a modo de ser, que é derivado de ethos, habitat. E ética, teoria, né, que foi forjado por Aristóteles, diz respeito à teoria da ética, à contemplação da conduta humana. Mas voltando, né, um pouco na etimologia, elas têm significações interessantes, que são modos de ser e habitat. Ou seja, como podemos nos conduzir para vivermos juntos? Essa questão fundamental que a ética nos repõe. Então, como podemos nos conduzir para vivermos juntos? O que diz respeito, né, à alteridade, né, à experiência com o outro. E como viver juntos? Para isso, eu penso, né, uma proposta, né, aqui para o nosso debate, que para essa questão não tem como nós não termos como horizonte a justiça. A justiça. Né, o bem humano para todos e todas. Né, o que se contrapõe radicalmente à violência, visto que justiça social implica na preservação da vida de todos os humanos. Então, nesse sentido, né, ética com horizonte de justiça, por um lado, indica os caminhos para a justiça e a vida humana, né, que diz respeito a condutas que pudessem garantir a nossa integridade física, psíquica, de todos os seus membros e, logicamente, a conservação do grupo social, né, o que implica em colocar limites, em estabelecer acordos, controles e indica aí para o risco permanente da violência. Né, eu queria recolocar isso, que eu acho que é muito importante a gente ter na mirada. Então, se por um lado a ética, que tem como horizonte a justiça, nos situa aí em relação a como podemos nos conduzir em nome de um bem viver, também a ética faz indicação para o que pode nos conduzir à destruição. Que tal? Né? Ou seja, né, a humanidade concebida, né, como tal, desde então, tem se construído e se reconstruído em torno dessa questão: como podemos viver juntos, tendo aí como horizonte, né, a justiça. Né? Contudo, a história nos mostra que, ao longo do tempo, foram construídas algumas moralidades, algumas morais, né? E moral, né, vem do latim mores, referido a costumes que diz respeito aos deveres dos cidadãos. Encadeada à moral está a política, que vai organizar as relações, os poderes na polis, na cidade, e para isso se necessita estabelecer o projeto social, o que requer, portanto, uma formação, o que requer uma educação.
é, a educação, e aí eu chamo a atenção que a educação está para além das instituições escolares, instituições educativas. A educação está na vida, nas esquinas, na família, nos grupos sociais, nas comunidades, nos encontros em geral. Mas, né, foi aí instituída na modernidade essa instituição escolar. Né, Arrier, né, que é um historiador muito importante, né, que escreveu o livro História Social da Criança e da Família, ele vai nos ajudar, né, a pensar sobre como emergiu a escola como uma instituição. Ele vai dizer que a emergência das escolas, a emergência está associada ao sentimento de infância. Olha que interessante. Porque as crianças, tal qual como conhecemos hoje, não foram sempre assim. Na verdade, nem existia a concepção de criança. O que existia eram adultos em miniatura. Então, o sentimento, né, de infância é moderno. Então, as escolas, as instituições escolares vêm ocupar essa função de ser uma instância social para a formação em nome de um projeto social, né, que no seu nascedouro, projeto social fundamental, era o projeto burguês. Então, nesse sentido, né, eu reafirmo que a ética se contrapõe à violência e que no processo civilizatório é sempre uma possibilidade. A violência é sempre uma possibilidade. Tem sido, né, a humanidade tem mostrado para a gente. E a educação teria a função de trabalhar para que a vida comum seja possível. Aí temos uma questão fundamental também. Quem participa desta vida em comum? No que se refere aos direitos humanos, quem é reconhecido como humano para então ter direitos? Quanto ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para quais crianças, para quais adolescentes? Então, termos essa reflexão crítica, eu acho que é muitíssimo importante e é determinante no trabalho, né, sobre a violência. Então, a vida social apresenta a nós aí múltiplas contradições, né, que nos convoca a refletir, a chegarmos próximo dessa profundidade que é fundamental para a prevenção. E na escola, né, pessoal, a escola, né, aí eu estou concebendo como uma manifestação particular da sociedade, nas escolas, nas universidades, esses agrupamentos têm muitos conflitos que resultam em violências psicológicas, verbais, físicas. Também existe a violência institucional, né? Situações cotidianas de preconceitos, de bullying, né? Atos infracionais também, né? Formas extremas de manifestações de barbárie, né? Como os ataques à escola. De modo bem interessante pensar que a grande parte de quem faz os ataques às escolas são estudantes dessas escolas, estudantes ou ex-estudantes. Isso é muito curioso e muito interessante, né, de se pensar. Então, eu quero convidar, né, vocês a pensarmos que a escola é parte desse todo, de um todo que tem a dominação como um de seus principais fundamentos. Nós estamos aí, né, no mundo, numa racionalidade que ela é capitalista neoliberal, que ela só é possível em termos de dominação. Então, pensarmos nesse elemento que é fundante da sociedade e que colabora para a violência é fundamental, né, para a gente pensar, né, também no nosso horizonte de ação frente à violência.
Mas o que é violência? Né? Eu queria trazer alguns conceitos e eu recoloco, talvez vocês tenham já trabalhado, né, o que a OMS apresenta, mas a OMS concebe a violência como o uso intencional da força ou do poder físico, implementada ou apresentada como ameaça contra si mesmo, outra pessoa, um grupo, comunidade, que cause ou tenha muita probabilidade de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtorno do desenvolvimento, né, ou privações. E aí é interessante, né, porque a definição que a OMS apresenta é, ressalta, né, que a intenção da realização do ato independe das consequências que se produzem. E a inclusão da palavra poder ao lado da expressão uso intencional da força física amplia a concepção de violência. Nesse sentido, a violência está muito para além da violência física. É fundamental a gente perceber aí a delicadeza da violência e seus impactos. Nesse sentido, abrange, né, relações de poder, ameaças, intimidações, danos psíquicos, privações, enfim, privações ao desenvolvimento, né, dos sujeitos. Eu chamo a atenção, né, mais uma vez, eu suponho, né, que essa reflexão tem sido trabalhada nesse curso. E aí, pessoal, olha que interessante. Em 96, no encontro em Genebra, a OMS já indica que a violência é o principal problema de saúde no mundo. Olha que interessante isso. E aí, nesse encontro, foi estabelecidas algumas prioridades, né, de trabalho frente à violência, pensando a violência nessa amplitude, né, do quão ela abarca manifestações de violência. Então, quais foram as prioridades estabelecidas? Caracterizar os diferentes tipos de violência, definir a sua magnitude e acessar suas causas e consequências, usando nas análises uma perspectiva de gênero. O outro ponto, acessar as medidas e programas de prevenção da violência e mitigar seus efeitos, com atenção em particular para as iniciativas baseadas em comunidades. O outro ponto é promover atividades para rastrear esse problema a nível nacional e internacional. Então, até então, a OMS, pessoal, ela constatou que os setores da saúde ao redor do mundo respondiam à violência principalmente por meio de terapêuticas, né, evidenciando a necessidade de desenvolver pesquisas, portanto, intervenções voltadas à prevenção. Por isso, né, o quão fundamental é a prevenção. Então, ao invés de lidar apenas com os efeitos das violências, nós pensarmos sobre essas violências, sobre quais são as suas bases, seus processos, como elas são produzidas, para então pensarmos em formas de prevenção da violência, que é um desafio muito grande, né? Conhecendo aí a complexidade desse bicho humano, né? Então, né, a partir da identificação do problema e de suas causas, né, uh, avaliaram, né, modos pelos quais, né, nós podemos lidar com essas situações problemáticas das violências. Então, se enfatizaram bastante aí, né, a diferenciação entre tratamento e prevenção. Tratamento, né, que já se configura, né, com a presença do pensado como doença, como problema, e prevenção diz respeito à identificação de fatores de risco e proteção. Então, a prevenção, pessoal, dessa maneira, ela foi desenvolvida na saúde pública,
né? Então, tem aí um rastro epistemológico, metodológico, tremendamente biomédico centrado. E a psicologia norte-americana, né, desenvolveu bastante nesse conceito de prevenção a partir desse alinhamento biomédico. Enfim, né, que não é sem contradições, né, que é importante, inclusive, criticarmos sobre esse procedimento, né, até que ponto esse modelo aí que vem aí de uma epistemologia positivista, tecnicista, dá conta dessas realidades, por exemplo, né, latinas, né, brasileiras, né, na tentativa aí de se fazer uma prevenção. E seguindo mais um pouco, pessoal, eu reponho aí, né, algo que eu acho que é bem interessante de se ater, de ter o encorajamento de se defrontar, que é o seguinte, né, violência, a etimologia do termo violência, ela faz referência à força. Então, a violência, na sua origem etimológica, estava referida à força vital, a impulso de vida, sem a conotação destrutiva que veio assumir mais tarde. É algo interessante isso aí, eu penso, né? Porque nos ajuda a pensar a violência para além da criminalidade. Inclusive, eu acho que é um ponto muito importante, né? A violência tem que ser reconhecida como tal, mas reconhecer também a violência de imediato como crime, sem nos ater às mediações constitutivas da violência, também é muitíssimo complicado. Justamente pensando em formas de prevenção, justamente pensando na educação. Então, frente a isso, pessoal, eu queria propor para vocês, né, uma forma de apreender, né, a violência. A partir de termos, né, hegelianos, que é universalidade, particularidade e singularidade. Então, primeiro, né, universalidade, pensando a violência como força, né, haveria em nós, é uma proposta, tá bom, pessoal? Haveria em nós, humanos, uma violência fundamental, né? Ou seja, vou tentar desenvolver um pouco mais. O nosso processo civilizatório, para nós estarmos juntos, nós nos defrontamos com o fato de que nós não podemos fazer o que bem entendemos, pois existe o outro. E, além disso, nos colocamos em risco, né, em relação ao não reconhecimento desses limites. Então, dessa forma, se faz necessários aí acordos sociais, bordas, limites, o que implica também em contenção, o que Freud vai chamar de repressão, que opera no nível eminentemente consciente, e também o recalque, que opera no nível mais inconsciente. São ambas operações, né, que têm o objetivo de manter o insuportável à distância, tornando inconsciente. E aí, pessoal, o próprio fato da polis, da educação, estabelecer aí limites, contenções como condição civilizatória, isso também diz o quão também há em nós algo da ordem da não contenção, do excesso, do incontrolável, do imponderável da vida. Acompanharam, pessoal? Gente, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, por favor, fiquem muitíssimo à vontade. Então, olhe só, né, o fato de termos que nos haver com o limite, ao mesmo tempo com o nosso excesso, para estarmos juntos e, sobretudo, viver, nos conduz a um mal-estar na civilização. Eu penso que é fundamental a gente se defrontar com coragem sobre isso, para a gente se reconhecer também nesses processos. Ou seja, né, o quão em nós há também de violento, houve e há, o quão
em nós, né, não estaríamos aí talvez perpetrando também violências, às vezes sem perceber, inclusive. Enfim, tem uma complexidade aí que eu acho que é importante da gente se defrontar, para a gente não cair aí em apreensões e ações simplistas, sabe? Então é nesse sentido, pessoal, que nós falamos em sujeito do inconsciente, ou seja, o psíquico, ele não é só consciente. Nós não somos só da ordem do consciente. Há em nós também algo da ordem do inconsciente. E o mal-estar na civilização diz um pouco disso. É interessante esse termo, mal-estar na civilização. Ou seja, nós não estamos completamente na civilização. Há em nós algo da ordem que é refratário ao processo civilizatório, o que indicaria aí para a violência. Violência como força, tá bom? Ok, a outra dimensão é a particularidade. A particularidade diz respeito ao modo como essa universalidade da força é experimentada em cada contexto histórico. Na história, nós temos percebido aí que há a violência proveniente do poder dominante, que reafirma o seu poder pela opressão, e também há uma resposta à dominação, à opressão, né, que é a própria luta, né, que ela pode se configurar, entre aspas, como violência. É uma questão muito complexa essa, percebam. Então tem a violência daquele que faz a opressão, mas também tem aí uma reação frente à opressão também, que é estabelecida historicamente, né? O nosso Brasil é emblema disso. E uma outra dimensão, pessoal, é a singularidade. Né? O singular está referido ao modo como cada sujeito, cada um de nós aqui, subjetiva, internaliza esses processos. Como nós manejamos a tensão entre a violência, como o excesso de cada um de nós, e as normas sociais, em cada particularidade histórica. Então, né, eu convido vocês a nós pensarmos nesse nível de complexidade. E certamente, né, que eu apresentei nesses termos apenas a nível didático, porque, na verdade, cada dimensão está contida na outra. Né? O singular que há em nós tem também um contexto histórico, certamente, e também uma universalidade, referida aí ao elo que nos liga como humanos, tá bom? Então é apenas a nível didático que é possível essa separação. E aí, pessoal, eu convido vocês, né, eu acho que isso desdobra para outras discussões, a pensarmos de um modo diferente da visão euclidiana, né, que é uma coisa ou outra, que é dentro ou fora, é indivíduo de um lado e sociedade de outro. Para a gente pensar, né, em termos de interconstituição, em termos mais dialéticos. É muito comum essa separação, né, quando a gente, por exemplo, culpabiliza, né, os estudantes pelo seu fracasso escolar, né, como a Mariana Souza Pato vai nos ensinar. Essa é uma forma de dicotomizar o estudante de todo um processo histórico que é constitutivo, que constitui esse estudante. Percebem? Então, convido vocês a pensar nesses termos, que eu acho fundamental, fundamental. E, para isso, Lacan vai nos apresentar uma figura topológica, que é a banda de Moebius. Então, percebam, não há dentro e fora. Tudo é dentro e fora. Então, pegando aqui esse papel, né, na visão euclidiana, é uma coisa ou outra. É embaixo ou em cima, é dentro ou fora. Então, com a banda de Moebius, né, que faz isso aqui, ó, de perceber, se a gente passar o dedo, a gente vai percorrer toda a fita de Moebius. E não há dentro e fora. Percebem?
Eu acho que é muito interessante nós pensarmos nesses termos, fenômenos tão complexos como a violência. E aí, pessoal, né, aí um outro convite também é pensarmos a violência como sintoma. E aí, logicamente, eu quero situar, né, de qual sintoma eu estou falando. Não é o sintoma da medicina, né, que é muito comum, inclusive, nas psicopedagogias, né, de ter uma tendência aí de retirar, de resolver o sintoma de imediato, sem investigar o sintoma como efeito. Então, o sintoma, e isso aí para a psicanálise, né, que é muito importante esse conceito, o sintoma vai dizer do modo como o sujeito, na sua singularidade, lida com as contingências da vida. Então, nesse sentido, né, a violência, que parece ódio, pode ser também indicação de amor, curiosamente. Aquilo que queremos manter à distância, e por isso nós excluímos, fazemos bullying, violentamos, pode indicar também que aquele que nós excluímos diz algo em nós que é insuportável. As homotransfobias, por exemplo, eu acho que é emblema dessa forma sintomática. Né? Então, às vezes, a violência ela pode ser também um grito de socorro. O Winnicott, né, que é um pediatra e psicanalista inglês, vai dizer o seguinte: ele pensou a conduta antissocial como um grito de esperança para o sujeito que reivindica do social aquilo que lhe foi prometido. Né, Caligares, então, o psicanalista, né, que faleceu recentemente, olha o que ele vai dizer. Nós privados do objeto do qual precisávamos para ser alguém, nós arriscamos a não ser mais ninguém. E isto basta para sair atirando. Olha só que complexo isso. Então, o sintoma, pessoal, é um modo como os sujeitos, como nós aqui, com os nossos sintomazinhos cotidianos, como nós tentamos conciliar o conflito. O sintoma, ele é concreto, é muito concreto. E é concreto, lembrando Marx, é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. Então, quando a gente passa a apreender as violências dessa forma, o trabalho fica outro. Nosso nível de alcance fica muito maior, fica muito mais sensível. Aí eu faço uma pergunta a vocês, né? O que a violência que comparece nas escolas diz do sujeito, da própria escola e também da sociedade? É uma pergunta para vocês, né? Que eu acho que é fundamental. Por exemplo, em relação a usuários de droga, né? Se responsabiliza, né, o consumidor sem se perguntar o que leva alguém a se drogar. Né? E essa, né, é uma política eminente no Brasil, né, que é da punição. Né? Então, ficam na aparência, apenas no imediato, e punem. Né? Sem verificar essas mediações aí constitutivas. Né? E certamente quero relembrar aqui, né, que a história do Brasil, até hoje, nós sabemos disso, ela mira o seu revólver, a sua tirania para certos grupos, como negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+, nordestinos, nortistas, sujeitos em sofrimento psíquico. Então, o fato da história mirar nesses grupos torna esses grupos muito mais vulnerabilizados às violências, a esse sadismo que é destilado aí das pessoas, mais ainda. Então, pessoal, eu sei que esse foi um tópico que foi trabalhado aqui, que é em relação a uma separação, violência na escola, violência da escola e violência à escola. Né, que é uma forma aí como os pesquisadores franceses, né, nos anos, no início, né, dos anos 2000, começaram a pensar
que eu acho que é interessante na medida em que isso especifica, delimita. Mas eu penso, né, que essa separação rígida entre as dimensões externa e interna pode limitar a nossa análise. É por isso que eu fiz questão de apresentar aqui a banda de Moebius, de modo que a gente não separe, não dicotomize o que nós sabemos que não é separado. Então a escola, pessoal, eu reafirmo, ela parte de um todo que tem a dominação como um de seus principais fundamentos. Ela diz também da sociedade, logicamente, de um modo particular. E aí eu compartilho com vocês sobre as violências mais frequentes nas escolas de onde vocês trabalham. Isso aqui foi o que foi apresentado por vocês. Eu acho que quem estiver com o celular fica mais difícil de ver porque está um pouco pequeno, porque são muitos dados. Mas percebam aqui, pessoal, todos veem? Olha só, a maior incidência é de violência psicológica. Depois vem violência física. Depois, o assédio moral e quase a mesma incidência de racismo. Depois nós temos o assédio sexual, o machismo, a xenofobia, a homotransfobia, o cyberbullying, que tem sido muito intenso, pessoal, aqui na UFSC. Ontem mesmo, chegou a mim 3 páginas de Instagram que estudantes utilizam para destilarem seus ódios em relação aos colegas. Uma situação seríssima, seríssima, que a tecnologia aí tem proporcionado e intensificado. Mas voltando aqui, né, capacitismo, o bullying, que se articula também com outras violências. Acompanharam, pessoal, o neonazismo. Olha que interessante, né, o que vocês indicaram, né, a partir do formulário. E aí, numa outra forma, né, de apresentação de dados, coloquei em porcentagens. Então, a violência psicológica é 80,5. Olha o quão que é intensa. Né? E olha que violência psicológica é interessante, porque exige uma sensibilidade nossa para reconhecer. Então, pode ser que seja mais ainda. Violência psicológica, assédio moral, o racismo, muitíssimo intenso, o machismo. É interessante a gente, né, se defrontar com isso aqui. Mas e aí, pessoal? Quem são e como estão os nossos estudantes? E quem são e como estão vocês, nós, educadores e educadoras? Eu convido vocês a interagirem comigo um pouquinho aqui. Em relação aos estudantes, pessoal, eu queria que vocês colocassem uma palavra apenas. Quando vocês pensam nas crianças, nos adolescentes, o que vem à cabeça de vocês? Só com uma palavra. Vamos fazer aqui uma chuva. Futuro. A questão é, né? Quem são esses estudantes e como eles estão? Né, com quem nós estamos trabalhando? Ter isso como ponto de vista é fundamental para se pensar em qualquer ação. O que mais? A Maria colocou futuro. Vamos lá, pessoal, vamos colocando. Futuro, proteção. Uhum. Sentido. Acolhimento, resiliência. E aí, quem mais? Os 69 participantes deste encontro, cadê vocês?
Mas, enfim, pensem sobre isso, pessoal. Por quê? A gente vai desenvolver um pouco mais. Porque muitas das vezes são feitas intervenções sem conhecer com quem estamos trabalhando. Nesse sentido, as intervenções se tornam tremendamente inócuas. E também, né, atenção numa coisa, até que ponto elas também não são colonizadoras, né? Porque intervenção, eu vou intervir, mas até que ponto, né, a intervenção específica faz sentido para aquelas pessoas? Então, quem são esses estudantes? E aí, o modo, né, de conceber também os estudantes é como estudantes sujeitos. Né? Tem um estudante lá da escola, mas também esse estudante é um sujeito do inconsciente, inclusive, que não é só consciente. Com seus desejos, com suas memórias, com seus jeitos, com suas particularidades. E é fundamental que pensemos também nesse grupo social a partir do tempo contemporâneo, né, pessoal? Isso é fundamental, né? E pensarmos também aí o elemento da tecnologia como muitíssimo interessante, que não tem sido sem efeitos nos processos de constituição de nossos estudantes. E, logicamente, também pensarmos os estudantes em termos de marcadores sociais: classe, raça, gênero, corpo. Né? Que na escola é interessante, né? Que eu atendo, né, sobretudo estudantes adultos. Gente, é interessantíssimo porque raramente eu escuto alguém que não teve uma experiência muito, mas muito marcante na escola. E é muito frequente eu escutar o seguinte, que algum traço do sujeito, alguma peculiaridade, alguma diferença na escola que foi evidenciada e foi tornada desigual. Percebem? Eu suponho que vocês, que nós, também carregamos marcas aí de nosso processo escolar. Então isso diz o quão é muito importante. E aí, e vocês, pessoal? Vocês têm se pensado nesse processo todo? Vocês que chegaram até aqui, ao quinto encontro deste curso, apostando em um trabalho de prevenção a violências, algo que é tão sério, tão grave. Como é que vocês estão nesse processo, gente? Para além do serviço, da burocracia de trabalho de vocês, onde é que vocês estão? Como é que vocês estão como sujeitos nesse processo? Eu faço essa provocação, que eu acho que é fundamental. Nós, de modo, fazemos uma praxis mesmo, né? Não cairmos aí em um praticismo. E também precisamos pensar os professores como sujeitos. E eu trago alguns dados que eu acho que são importantes. O IPEC, né, recentemente, apresentou uma pesquisa aí indicando que 71% dos professores brasileiros de escolas estão estressados pela sobrecarga de trabalho. Apontam também que o apoio psicológico está no topo das preocupações dos professores. Então, como é que vocês estão, pessoal? Onde é que está a atenção para vocês também? E, logicamente, é fundamental pensarmos os marcadores sociais constitutivos de nós, de todos nós aqui. E, além disso, né, eu ressalto, né, que a atenção a docentes, a educadores e educadoras é muito importante, porque é lançada aí, né, nesse vilipendiamento da educação e da docência, é lançada uma série de acusações muito complexas, como, por exemplo, responsabilizar docentes pelas mazelas, a fragilidade da educação nacional, que perpassa a todos nós, a culpabilização,
as péssimas condições de trabalho, a remuneração também precária, né? A falta de plano de carreira, formas precárias de contratação, né, que é o caso de muitas pessoas, intensificação de jornada de trabalho, excessiva quantidade de estudantes, a desvalorização, a perseguição, gente. Não é? Então, nos atermos a isso é fundamental nesse processo de pensar a prevenção às violências. Porque se esses professores não estão nas escolas, né, de modo inteiro, eu trago Paulo Freire, no livro dele, A Sombra dessa Mangueira, que ele vai dizer que muitos professores são marcados pela presença marcada pela ausência. Ou seja, estão, mas não estão. E essas condições de trabalho são determinantes para isso, para estar ou não. Então, se um professor, se uma professora não está de modo inteiro na escola, como é que vai ser sensível para reconhecer as violências e fazer alguma intervenção possível na violência? Percebem, pessoal? E, além disso, eu quero destacar também alguns elementos aí muito importantes. Eu acho que, para quem pensa, né, nas prevenções das violências, é importante de nos ater. Que é o seguinte, né? Como é que a história do Brasil, por exemplo, como ela tem sido contada na escola. A própria história de Santa Catarina, que é efeito aí de um branqueamento. Pessoal, vocês me escutam? Parece que deu um problema aqui. Mas, assim, enfim, eu estou falando, para além de intervenções específicas na violência, eu estou aqui chamando a atenção de vocês como o nosso processo de ensino-aprendizagem pode conduzir ou não às violências. Por meio de quê? Dos discursos que nós fazemos. Então, como eu falei, né, é a história de Santa Catarina, do sul do Brasil, que é feito de branqueamento. A Guerra do Contestado, como ela é tratada pelas escolas? Na Guerra do Contestado, um dos maiores genocídios da América Latina, né, está aqui pulsando em nós. Né, qual versão é contada? E outra coisa, pessoal, a militarização das escolas. É algo importante de se ater também. Isso tem um lugar também na produção de violências. Né? Mesmo, né, que o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares tenha aí finalizados, mas existe no nosso Estado, né, o desejo aí de famílias, do Estado, né, do governo, de continuar com esse modelo, né, com justificativa aí de uma educação aliada à disciplina. O que estaria subjacente a isso, né? A esse interesse? Um outro ponto, vamos nos ater a isso e sermos francos e francas. A repressão de livros, né? Para que sejam retirados de circulação, né? E armazenados em local não acessível à comunidade escolar, né? Como tem se justificado, e com justificativa de adequar as obras literárias a faixas etárias, né? Como assim? Né? Como é que isso se dá mesmo, né? Outra coisa, o aumento progressivo de células nazistas no nosso estado. Isso é tratado? Como é tratado nas escolas? Logicamente, né? Levando em conta, né, os grupos, né, de estudantes. Mas como isso é tratado? Né, a violência, né, o nazismo, uma das formas mais truculentas da humanidade, crescendo progressivamente as células nazistas em Santa Catarina, além de Paraná e São Paulo. Quero relembrar aqui a vereadora Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, né, que foi caçada por denunciar saudação nazista. Isso é educação também, pessoal. Isso é educação. Isso produz sujeitos por meio dos discursos, por meio das ações. Então
ah, ao denunciar neonazismo, a saudação nazista, algo que foi tremendamente violento e continua sendo. Então, eu denuncio e sou caçado. Percebam? E outra coisa, né, a escola sem partido, a tal escola sem partido. Como nós podemos pensar em prevenção às violências, aos machismos que nós vimos aqui? O quão é incidente o machismo, homotransfobia, o racismo. Como podemos pensar em uma chamada escola sem partido, pessoal? Lembro aqui um caso aí recente da orientadora educacional, a Juliana Andosium, né, da Escola de Educação Básica de Muquem, que foi ameaçada, né, por defender uma estudante trans. Olha que complexidade. Eu sei que é delicado isso, né? Mas eu acho que é fundamental, se a gente quer ser honesto e honestas, intelectualmente honestos e éticos, a gente se ater a isso também. E aí, né, frente a essas violências, quais são as posições das escolas? Né, eu listei, né, logicamente, que eu aglutinei, né, uma resposta, né, que tinha muita relação com a outra. Então, quais são os posicionamentos? Solicitar apoio ao NEPRE, silenciar, registrar, punir, prevenir, orientar, naturalizar, não sabem para onde encaminhar, escutar, encaminhar, dialogar com a família, dialogar, né, com os estudantes, com os envolvidos, conscientizar, articular a rede, acompanhar, acolher. Olha que interessante isso aqui, pessoal, que surgiu de vocês. E aí eu coloquei também em outros termos, né, em termos de porcentagem e também frequência, mas é interessante que a maior incidência é o quê? É encaminhar. É encaminhar, né, os casos de violências. E aí, um outro tópico também são os desafios frente às violências que vocês indicaram para nós. Dificuldades no fluxo de atendimento, uma direção autoritária, né? Uma pessoa indicou isso, mas é um elemento importante que a gente sabe que existe muito. O desafio é envolver os educadores nesse processo de prevenção à violência, de envolver a família, né? O quão é desafiador, a falta de serviços de apoio, fazer com que envolvidos compreendam e não repitam a violência, o manejo da situação de violência, são desafios aí. Naturalização das violências, o número reduzido de profissionais, a pós-venção, a resistência das escolas de se aterem às violências, a sobrecarga. Olha o que surgiu. Violência entre estudantes, também a violência de estudantes contra professores. Olha que importante isso aí. E aí, as intervenções? E frente a isso, o que é feito? Né? Eu achei muitíssimo rico. Aqui, eu tentei transformar o que foi colocado em categorias, para ficar mais fácil de visualizar. Mas foi uma riqueza tremenda, né, o que vocês compartilharam conosco. Então, o que é feito? Se faz oficinas, intervenções em geral, uma escuta sem dano, escutar, encaminhar, dinâmicas de grupo, diálogos com estudantes, com as famílias, desenvolver projetos, debates sobre direitos e deveres do adolescente, conscientização, comunicação não violenta, ciclo de construção de paz, capacitação do núcleo de enfrentamento às violências, campanhas, atividades, assessorias às escolas, acolhimento, ações pedagógicas. Gente, uma riqueza de intervenções. Inclusive, me veio a ideia, não sei quais parcerias seriam possíveis, se teriam interesse, mas de nós produzirmos um material, um livro, com intervenções que são realizadas. Porque é muita riqueza.
E seria muito importante que isso fosse registrado, sabe? Né, para servir como subsídio para as ações nas escolas, para servir como referência também, né? Então pensem sobre isso. Que tal, Cristine? Sou super interessado, eu acho que seria muitíssimo importante, porque em cada cotidiano escolar se faz coisas assim interessantíssimas e muito sensíveis. E é importante de ser registrado, de ser compartilhado. E, enfim, conduzindo para o fim, a que e a quem se destina a escola, pessoal? O que vocês pensaram? Foi possível pensar alguma coisa? A que e a quem se destina a escola? Alguém poderia colocar aqui? A que se destina a escola, primeiramente? A que? A que se destina? A que se destina? A Cláudia Slange colocou angustiado. Socializar. Socializar, o que mais? A que se destina, gente? É muito importante que as escolas tenham isso de modo muito objetivo. Qual é a meta de educação que nós temos? Socializar, o que mais, pessoal? Compartilhe aqui um pouco conosco. Formar cidadão, conhecimento em geral. O angustiado foi sem querer, Claudio Slange. Esse ato falho foi ótimo, viu? Evolução, interesses políticos se atravessam nesse destino. Certamente. Com certeza. O que mais, pessoal? Socialização, sim. Meta fundamental, transformar o ser humano em ser humano. Então, aprendizado, eu convido vocês a deixar ressoando essas questões. Eu acho que é fundamental, gente, essas questões. Eu reafirmo. E o que me suscitou a pensar nessas questões foi o cotidiano na UFSC. Cotidiano, assim, o cotidiano, né, o diário de situações de violências que acontecem. Então, dependendo das respostas a essas questões, o trabalho com as violências, com o que acontece, é determinante. Desde a invisibilização, o silenciamento, até o acolhimento. E é isso que eu queria, né, propor fundamentalmente para vocês, depois de desenvolver esses elementos até então. Eu quero dizer o seguinte, que existe uma política da sensibilidade ao outro, que é condição para o acolhimento. Então, eu formulei do seguinte modo, existe uma sensibilidade e sermos sensíveis ao outro, eu tenho aí né, uma tese, né, que estou reafirmando, essa sensibilidade ao outro não tem sido nem um pouco democrática. Eu quero dizer, portanto, né, que essa sensibilidade ela é mediada por uma série de elementos. Subjetividade, história, economia, sociedade, concepções pedagógicas. Então, esses elementos que fazem parte, inclusive, das respostas do a que e o a quem se destina a escola, isso vai constituir uma gramática da sensibilidade. E tenho percebido que isso é condição para o gesto de acolher ou não os sujeitos. Então, reafirmo, quero dizer que a sensibilidade ao outro ela é construída. E eu tenho reafirmado, também no cotidiano do trabalho, que a sensibilidade não tem sido democrática. Porque acolher ou não o outro diz do quão esses sujeitos são reconhecidos ou não como humanos. É nesse nível, pessoal, de profundidade e de radicalidade que a gente tem presenciado. Então, como coloquei, né, as respostas a essas questões
que eu coloquei para vocês, que eu convido fortemente que continue ressoando, isso vai compor a gramática da sensibilidade. A que se destina? À reprodução? Ao domínio? Ou à emancipação? Isso vai ser determinante em nossas ações. E a quem se destina? É realmente a todos e a todas? Ou apenas a um grupo social? Nesse sentido, né, a minha proposta fundamental é por uma política do acolhimento. E por ser política do acolhimento, essa política ela é aí constituída por múltiplas determinações que precisam ser pensadas e são condições para o trabalho com os sujeitos, portanto, para a prevenção às violências. E para finalizar e escutar vocês, eu queria, né, a partir do que eu apresentei e do que eu verifiquei como intervenções que são feitas, eu queria trazer algumas intervenções pensando especialmente, gente, no cotidiano da sala de aula, que eu acho que é fundamental. É um momento precioso. Então, ao invés de convocar uma ação que seja feita né, por outras pessoas, outros grupos, que educadores e educadoras se atenham a isso. E pensar em intervenção, aí é um convite, como invenção, ou seja, que as intervenções sejam pensadas a partir dos encontros, que sejam inventadas nos encontros, porque fazendo isso, haveria uma maior possibilidade de efetividade, porque são intervenções, são invenções que diz respeito das pessoas envolvidas, ao invés de serem, né, intervenções externas que partem do que a gente supõe como mais interessante. Acompanharam, gente, a diferença? Isso é determinante, gente. Tenho percebido também isso assim diariamente. Um outro ponto, acolhimento. Não recriminar os afetos. É fundamental que os estudantes, que essas crianças e adolescentes tenham um suporte para sentirem, sem serem recriminados, sem serem julgados. Esse apoio, esse suporte é decisivo também. Um outro ponto, que professores e professoras sejam mediação entre estudantes e sociedade. O nosso mundo está aí. Agora, esse mundo precisa ser mediado. E a escola, além da família, né? Mas a escola é fundamental para isso, para mediar. Tem todo esse turbilhão desse mundo. Mas como podemos pensar nesse mundo? Essa é uma forma também, percebam, não é, direta, assim, específica à violência em si, mas diz respeito de uma produção formativa que colaboraria para a prevenção às violências. Um outro ponto, educação para a formação humana. Muito mais que para a produção de mão de obra. Isso é fundamental. Como eu coloquei, o capitalismo, né, que é a razão, né, que rege a nossa vida social, ela só se dá na dominação, na violência. Então é fundamental a reflexão sobre isso também. Intervenções em situações de preconceitos, né, convidando a reflexão e que educadores e educadoras possam aí revelar a ideologia do preconceito. Né, como surgiu e seus efeitos. Porque preconceito é preconceito. Então, olha aí, né, o quão é fundamental os docentes se aterem a isso quando acontecer. É fundamental isso, pessoal. Ao invés, logicamente, às vezes não é possível, mas quando acontece o preconceito, a discriminação, a intervenção é no momento. Porque o afeto acontece ali. Então, a possibilidade de ter algum efeito vai ser muito maior nesse momento que os afetos estão, né, comparecendo, do que depois. Um outro ponto, trabalhar a violência por meio de redação, interpretação de textos,
pelo teatro, pela música, debates sobre filmes, trabalhos artísticos em geral. São várias intervenções aí que são interessantíssimas para trabalharmos sobre as violências. E frente às violências, um outro ponto, formação de classes e grupos heterogêneos. É fundamental que as diferenças possam se unir, gente, e que as pessoas saibam lidar com as diferenças. O ódio, a violência se dá justamente frente àquela imagem que não reflete a minha imagem narcísica. Então, se não é idêntico a mim, eu violo, eu excluo, eu elimino, né? Como Caetano Veloso diria, né? O narciso acha feio o que não é espelho. Então, é fundamental a educação pensar em formas de experiência de alteridade. Então, por que não formar classes heterogêneas e grupos também, né? Evitando as panelinhas, suscitar a solidariedade frente à competição. Um outro ponto, evitar hierarquias melhores, piores, vencedores, perdedores. Isso é muito importante também, pessoal. E tem um efeito assim muito marcante e que pode conduzir, sim, às violências. E outro ponto também que é básico, que é no ensino-aprendizagem que possa abranger os interesses dos e das estudantes e os contextos, os conteúdos. Porque quando a gente escuta os estudantes, os contextos onde eles estão, e quando a gente apresenta o conteúdo novo, ancorado ao contexto deles, a aula fica mais interessante. E trabalhar as violências nesses termos vai ser muito mais efetivo. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e termino, né, com esse categórico de Adorno que vai dizer o seguinte: qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita. Essa é a principal meta da educação, segundo Adorno, que a barbárie não se repita. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado. E estou aqui disponível e entusiasmado para escutar vocês, para saber dos efeitos, né, do que eu apresentei, se faz sentido ou não, interpelações, críticas. Fiquem muito à vontade, pessoal. Então, Lucas, muito obrigada. Acho que, né, não tem um gesto melhor para encerrar esse nosso curso, né, do que, enfim, essa fala tão sensível, né, que nos toca todas, todos e todes. Tenho certeza, né, que muitas coisas ressoaram em muitas pessoas, em mim também. E esse convite que você faz, muito proativo também, né? Eu queria marcar de valorizar as atuações e as intervenções que têm sido feitas nas escolas. Então, muito embora, né, a taxa de encaminhamento seja muito alta, né, nessa pequena pesquisa que você fez, esse encaminhamento ele não ocorre sem que haja, né, um posicionamento da escola, né? Não é um encaminhamento. E aí talvez eu queria, né, se você pudesse talvez falar um pouquinho mais sobre isso, como que você lê esse alto índice de encaminhamento, né, como atitude da escola, mas é um encaminhamento que não é feito à revelia de uma ação e de uma responsabilização das escolas, né? Porque parece que elas estão, né, os gestores, que estão aqui, as gestoras, né, estão muito atuantes, muito atentas e atentos, né? Talvez a gente pudesse ouvir também, né? Eu acho que esse é o convite que o Lucas faz, ouvir um pouco vocês, a experiência de vocês, enfim, como, enfim, todas essas questões ressoam em vocês. A gente deixa aqui aberto, acho que o Lucas gostaria de ouvir mais também vocês, né? Com certeza. Obrigado, Cristine. Mas já recolocando a questão do encaminhamento, eu achei bem interessante isso e tenho certeza que são encaminhamentos que estão encadeados, né, em ações, mas eu queria destacar também que muitas das vezes, pessoal, isso é história, né, nos diz, o cotidiano da universidade, por exemplo, nos diz
que é uma atitude de externalização. Ou seja, isso não diz respeito a mim. Aqui na UFSC temos a PROAF, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade. Gente, é interessantíssimo. Assim, pensar o lugar da PROAF, desta Pró-Reitoria, da qual faço parte, na instituição. A tendência é, tudo que não suportam é lançado para a PROAF. Essa é uma tendência, não quer dizer que seja somente assim. Mas há uma tendência de quê? De externalização. Isso que acontece não diz respeito a mim. Né? Não, é uma questão do estudante. Ao estudante que é violento, né? Enfim, e por aí vai. E aí a gente perde muito em termos de formação, né? De educação. Então eu fiz questão de pontuar isso para mostrar, para indicar, né, a tendência, mas logicamente reafirmar, né, o trabalho encadeado que vocês fazem. Eu quero muito isso escutar vocês. Abram a câmera, gente. Muita gente aqui, 76 pessoas. É muita gente. Cadê vocês? Vamos lá. E aí, pessoal? Como é que eu faço? Hã? Como é que eu faço para retirar esse slide? Você pode clicar nessa caixinha direita, na base, aqui na base direita. Ah, tá. Sim. Deu Agora certo? sim. Deu. E aí, pessoal? Alguma questão, alguma provocação? Vamos lá, vamos conversar. Eu vou começar aqui, mas com o compromisso das colegas seguirem depois, porque sempre eu que estou aqui nas aulas, me colocando. Então, professora, achei muito pertinente as suas colocações. Acho que nos atendimentos, o que você traz são questões que surgem assim muito fortes para nós. Essa questão do encaminhamento, ela é muito profunda, eu diria, porque ela acontece em vários níveis. Dependendo da complexidade da situação, se realiza o encaminhamento do estudante para outro setor, outra política pública, né? E a gente sempre tenta trabalhar na lógica do não simplesmente encaminhar, né? Mas que se faça o acompanhamento, que a gente consiga trabalhar em rede, de forma articulada com as políticas, e não separadinho, né? Cada um encaminha para o outro atender. E chega, assim, um nível de que quando a escola não tem mais outra resposta, então a única resposta possível é a transferência do estudante para outra unidade escolar, porque aqui não é mais possível, aqui ninguém mais aguenta, né? A gente ouve essas falas, aqui na minha escola, esse estudante não entra mais, nós não queremos mais esse estudante aqui. Então, isso acontece, porque é justamente essa dificuldade de nos relacionarmos com quem não está seguindo aquelas regras que foram colocadas no conjunto, e que tem alguém que não está, por algum motivo, não está conseguindo se enquadrar, né? Vamos utilizar essa palavra. Então, a única possibilidade que a escola enxerga é a transferência. E a gente tem estudantes que vão passando de uma escola para outra repetidamente, né? E aí a gente olha para isso e pensa,
como esse estudante vai se sentir acolhido num ambiente escolar se ele é constantemente chutado para fora, né, de uma instituição para outra. Então, vai chegar um momento que ele vai assumir esse papel de que ele não se encaixa, né, e ou vai desistir de ir para a escola, ou então vai fazer, né, vai começar a reproduzir de uma forma muito mais forte essas violências, esse comportamento que não se tolera, né. Então, assim, no dia a dia, tem muitos casos que a gente atende que é nesse nível. E, às vezes, como você disse em algum momento sobre pensar o que é essa violência, né? A gente vê que é um estudante, um adolescente, uma criança que sofreu por determinadas vezes de forma contínua bem entre aspas, microviolências, né? Que ele vai sendo oprimido, e aí chega um momento que ele resolve, que ele não consegue mais suportar, e aí ele explode de alguma maneira. E nesse momento ele vai receber toda a repressão que se conseguir contra ele, né? Então, eu sou assistente social, não sou psicóloga, mas a gente conversa aqui, né, com os colegas de o que isso traz para a pessoa, né, para o seu individual, quando ele está se sentindo injustiçado, de certa forma, que sofreu várias violências e não foi acolhido nesse momento, e quando ele resolve reagir, então o que ele recebe é uma repressão muito grande, né? Então, como que esse sujeito vai depois seguir na sua vida, né? Na sua vida social, nas suas relações com as demais pessoas, né? Então, sei, algo assim que a gente se depara muitas vezes. Débora, mas que interessante. A reflexão que você faz é fundamental. É fundamental. Então, se eu não sou reconhecido, né, como humano, né, o que é a vida para mim? Né, o que é a violência? Agora, logicamente, né, que eu entendo a complexidade. Eu sei que tem casos muitíssimo sérios, né, de estudantes de violências, mas ainda assim, né, eu acho que esses pontos que você trouxe aí são fundamentais para se pensar nesse processo. Ou seja, como é que foi a vida desde o início desse estudante nessa escola? Foi acolhido ou não? Qual lugar que esse sujeito teve? Qual lugar de reconhecimento que esse estudante teve? É muito sério isso, né? Nos seus termos, né? De ser chutado de uma escola para outra. Olha isso. Isso é muito Brasil, inclusive. Vou aproveitar, já que ninguém mais se... você comentou a respeito da história da Guerra do Contestado. Atualmente eu resido em Florianópolis, mas eu sou de uma cidade chamada Concórdia, que é no oeste, foi palco dessa guerra, né? E o nome a cidade tem esse nome, Concórdia, por causa da Guerra do Contestado, que foi o local onde se assinou o tal do acordo com os colonos, né? Com os caboclos, aliás, que estavam contra a construção da ferrovia, né? E é muito simbólico, porque o rio que corta a cidade de Concórdia é o Rio dos Queimados. E esse rio tem esse nome porque os corpos de quem lutava nessa guerra, dessas pessoas, eram simplesmente jogadas numa vala ao lado do rio, no leito do rio, e eram queimados, né? Então, a cidade de Concórdia, ela é cortada pelo Rio dos Queimados. Eu acho isso muito
simbólico. Muito, Débora, que interessante, Débora. A escola de Concórdia, as escolas do Estado precisam manter essa memória e converter isso em aprendizado. Isso não pode ser esquecido. Gente, o contestado está aqui conosco, não está lá. Está aqui conosco. Eu não sou do Estado, mas quando eu vim trabalhar na UFSC, eu fui trabalhar em Curitibanos. Fiquei 4 anos em Curitibanos. Lá também foi um cenário, né, muito marcante da Guerra do Contestado. Sobre isso, inclusive, eu escrevi dois capítulos, né, de livros tratando a respeito do quão eu reconhecia o contestado no contemporâneo. Então, uma escola atenta e que se quer prevenir as violências tem que se atentar a isso. É um elemento fundamental esse, coisa forte. Eu encadeio com o que o Jefferson Leal colocou aqui, né? Eu acho que em relação ao estudante, né, que era lançado de uma escola para outra porque ninguém suportava, ninguém oferecia suporte, essa é uma expressão de uma sensibilidade não democrática. Não é? É isso mesmo, Jefferson. Alguém mais quer falar? Vamos aproveitar. Quero escutar mais vocês. E aí eu quero reafirmar aqui a importância de pensarmos, né, a violência como aí uma síntese de múltiplas determinações. É fundamental, eu recoloco, faço questão disso, porque quando a gente apreende a violência nesses termos, a gente amplia o nosso campo de reflexão e, logicamente, o nosso campo aí de possibilidades de ação. Gente, se a gente não compreende bem e profundamente o fenômeno, intervir nesse fenômeno vai ser pouquíssimo possível. Então não dá para sermos simplistas. Cometeu a violência, é crime, tem que ser punido. É isso que acontece, inclusive, né? A gente sabe disso. Mas não é assim que tem que ser. Eu coloco assim categoricamente em termos de educação, de processo civilizatório. Que tal, Cristine? Lucas, um dado me chamou a atenção, enquanto os colegas vão se mobilizando, né, para falar também, é esse percentual dessa pequena pesquisa que você fez, de 80% violência psicológica. E eu fiquei tentando entender, né, o que significa isso, como que as pessoas interpretaram, né, valoraram o que é violência psicológica num rol de tantas outras possibilidades e nomes que você pode dar, né, para esse tipo de violência. Então, ali no rol você tinha assédio moral, assédio sexual, racismo, né, vários nomes foram dados nessa forma de violência, mas esse alto índice de 80% parece que ficou um pouco nebuloso ali, né? Então, o que afinal é violência psicológica? Quando você diz, até você separou assim, puxa, 80%, mas do que se trata, né? Exatamente. Como que você vê isso, Lucas? Pois é, olha o que eu pensei, porque é interessante isso. Porque o racismo é também uma violência psicológica. O assédio moral, sexual, é também violência psicológica. Nossa, eu trabalho com isso. Gente, hoje eu atendi 4 casos. Hoje de manhã. Né? Então, até que ponto o termo violência psicológica não escamoteia, não mascara violências mais concretas, nós tendemos a torná-las mais invisibilizadas e silenciadas. Eu achei interessantíssimo, porque é isso mesmo, né? Aí é que está o impasse do quantitativo, do estatístico, né? Nos indica mais
né, nos convoca a irmos mais além dessa aparência, né? A gente tem que ir tentando transcender o imediato à aparência, né? Então, o que é mesmo a violência psicológica? Isso me suscitou também. Achei interessante demais, né? Quantas violências concretas, não estou dizendo que violência psicológica não seja concreta, é concreta sim, mas quais são os elementos constitutivos dessa violência? O que vocês acham, pessoal? Vocês que preencheram esse formulário, se coloquem. Agora é a hora. Vamos pensar melhor nisso, pessoal? Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma situação, Daniel, nosso colega, sempre coloca essa situação, porque ela foi muito emblemática. Veio que nós temos o sistema de registro, né, das violências também, e veio o registro de que a estudante, aliás, o estudante havia dado um tapa no rosto de outra colega. E aí, a característica disso é uma violência física. É assim que foi, né, construído esse registro. Porém, ao conversar com esse estudante, nesse caso, felizmente, houve pelo menos uma escuta e né, desse estudante que cometeu esse ato. Então, a escola descobriu que na semana anterior, essa estudante tinha pegado um corretivo e tinha pintado uma parte do rosto dele, dizendo que não gostava da cor dele. E nesse momento, ninguém ficou sabendo e não aconteceu nada. Na semana seguinte, quando teve, né? Porque às vezes é isso, as pessoas vão conseguir reagir a uma violência somente um tempo depois, né? E teve essa reação e aí se transformou num registro do NEP, precisou fazer a conversa e tal, né? Acho que esse é um exemplo, assim, de como a caracterização das violências passa por muitas coisas, né? Que interessante isso, Débora. Pois é, a primeira coisa, né, o reconhecimento da violência, né? Eu recoloco aí aquela gramática da sensibilidade. Determina quais violências vão ser passíveis de serem reconhecidas como tal. Isso é fundamental. E isso é feito de um processo histórico-social. E olha que interessante, que forte isso, hein? Que forte isso. Com um corretivo, né, escrever que não gosta da pele da cor do outro. Né, ainda bem que foram atrás, né, escutaram, né, os processos, né, como isso se deu, para mais uma vez não criminalizar. Olha só o perigo, gente, de criminalizar de imediato as violências. Alguém mais quer falar, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão, alguma provocação? Eu queria recolocar que a proposta do livro, eu penso que seria muito bom, viu? Muito bom. Vamos pensar nisso, quem tiver afim. Enfim, né, está aí o meu e-mail, eu posso enviar também a vocês, para a gente pensar junto em algo do tipo. Eu acho que seria muito interessante. Eu tenho interesse, inclusive, né, de saber o que se faz frente às violências. Logicamente, né, que não seria, né, algo da ordem meramente prática, né? E aí, gente? Nesse exercício, claro que cada um tem também as suas condições objetivas, né? Que a gente sabe que envolve
pesquisa, enfim, a produção de um livro e tal. Mas eu acho que nesse exercício a gente se reconhece muito na prática profissional ao escrever, né, o que se faz, a forma como se atende, como se vê esse outro sujeito, né? Nós tivemos uma experiência aqui na nossa equipe, nós produzimos um artigo bem simples, assim, da nossa experiência na entrada aqui, né, que foi em fevereiro de 2022, então é bem recente o trabalho das equipes também, e nós construímos as nossas atribuições aqui, né, para esses espaços. Então, nós 4 colegas aqui nos reunimos para escrever como foi esse processo de construção dessas atribuições. E esse exercício da escrita é muito interessante, assim, que a gente se vê também, né? Consegue se perceber e começa também a pensar que outras possibilidades existem, né, nessa prática, porque no cotidiano a gente tende a ficar muito meio que focado naquilo que já se faz todos os dias, né? A gente não para pensar e ampliar. Então, certamente seria um exercício bem interessante. Pois é, Débora, porque a escrita convoca o pensamento, convoca a praxis. O que eu estou fazendo? O que tenho feito? Isso é fundamental, fundamental. Esse serviço do qual eu faço parte é o SEAVES, o Serviço de Acolhimento a Vítimas de Violências, que oferece o acolhimento ao sujeito, orientações em relação aos fluxos institucionais, acompanhamento, mas também é um serviço que articula e apoia ações frente às violências na universidade. E aí a gente tem percebido que existe um silenciamento crônico das violências. Um silenciamento crônico. Eu tenho atendido, depois que a gente começou a implementar esse serviço, atendido situações que aconteceram há 2 anos. Porque a pessoa não se sentiu encorajada para falar, para denunciar. Durante todo esse tempo sofrendo uma série de situações. Então, frente a isso, né, e olha que o projeto, o trabalho, né, me suscitou. Frente a isso, eu penso que não tem como esse trabalho não ser de modo capilarizado. Então, a ideia é que em todos os centros, em todos os campi da UFSC, pró-reitorias, secretarias, tem apenas ao menos uma pessoa que pudesse fazer a escuta inicial do sujeito. Ao menos dizer, olha só, conte conosco. Nós temos um trabalho para isso, temos um fluxo para isso. É por aqui, por acolá, sabe? De modo capilarizado, para fazer frente justamente a esse silenciamento crônico. Seríssimo, isso é seríssimo. Né? Os efeitos, enfim, institucionais, políticos e psíquicos são, assim, nefastos, nefastos. Mas foi algo que se deu na experiência, na escrita. Sim, Cristine. Perdão. E você diz de uma escuta de toda a comunidade acadêmica, né? Você diz ali, assim como toda a comunidade escolar, né? De professores, de estudantes, de gestores, das pessoas que prestam serviços, como um grande sistema que se afeta mutuamente ali, né? Internamente, né? Essa é a proposta e a ambição, sabe? A gente delimitou, Cristine, porque assim, os terceirizados, por exemplo, tem as empresas que já fazem esse tipo de trabalho. Então, o recorte estudantes e servidores e servidoras. Inclusive, vou colocar aqui para vocês, pessoal, o site, tá? ceaves.ufsc.br. Também nós temos a página no Instagram, ceaves.ufsc, para vocês conhecerem o que estamos fazendo. É muito recente, é um serviço que se deu com a política antirracismo na universidade, mas já fizemos 106 atendimentos.
nesses últimos meses. Né? Então é muita riqueza, porque é isso. Pensando naquela forma, né, universal, particular e singular, quando a gente escuta o singular do sujeito, escutamos também a instituição, escutamos também a história, a sociedade. Então é com essa perspectiva e escuta, né, que queremos trabalhar. E aí, gente? Tem sido sempre assim? Ou é porque é o último encontro? Como é que é essa timidez de vocês? O pessoal é bastante tímido, sim. Tem sido meio que geral nas aulas. É mesmo? Gente do céu, pra que essa timidez? Vamos colocar a cara no sol. Mas né, eu insisto nisso porque é importante, né, a gente escutar vocês. Vocês que estão aí no cotidiano trabalhando com as pessoas, né? Quão de experiências ricas que vocês têm. E que bom que as pessoas responderam, né? Você falou em torno de 50 pessoas responderam, né? O que 41 pessoas. Então, há uma construção dialógica aqui, né? Há outras formas de ressonância, e até mesmo esse desafio que você falou, né? De transformar essas questões em palavra, né? Todo esse trabalho da Débora e a equipe dela, de escrita de um artigo, né? De dar materialidade, dar, enfim, um corpo, né? Através da palavra, para essas angústias, né? Enfim, esses atos, essas ações todas, né? Eu acho que o convite, o incentivo mesmo do Lucas, né, para os gestores, as gestoras, né, eu acho que talvez criarem, não sei o que Lucas, esse, assim, similar, né, a essa proposta, talvez, né, do CEAB, da UFSC, um ponto de, né, com certeza, um ponto de encontro desses projetos, dessas ideias, né, Lucas, algo que seja já uma iniciativa um pouco bastante acessível, né, e sem muita dificuldade de se criar a princípio, né, um espaço em que as pessoas possam relatar suas experiências, né? Sim, sim. Gente, o desafio é gigantesco. A violência é sistemática. O trabalho não pode ser senão em rede. Então é fundamental realmente a parceria, estabelecer, né, as parcerias, potencializar o trabalho que é feito e registrar, isso é fazer memória. Isso é muito importante. Coloquei aqui meu e-mail, né? Então quem estiver interessado, a gente pode conversar um pouco depois, ver como isso poderia ser possível. De repente, Cristina, também, uma ideia que me veio aqui, aos convidados, né, desse curso poderiam, de repente, transformar suas falas em texto, talvez poderia integrar, né, esse material, e além desses textos, né, um pouco mais teóricos, uma outra parte aí de procedimentos, de intervenções, de invenções frente às violências. Tudo Sim, bem, já, Marisol? perdão, já tomei nota aqui Que dessa ótimo. proposta, vou levar para a coordenação do GT de Educação, do Instituto de Memória e Direitos Humanos, acho que a gente consegue concluir com algo bastante propositivo e bem concreto, né? Como um resultado também bastante proativo, né, de tudo que tem sido discutido, falado. Tomei nota, vou levar Que adiante. bom, leve mesmo. E a gente, né, aí a gestão, enfim, o pessoal volta a entrar em contato. Ó, o pessoal está interagindo aqui, Lucas. Eu tô vendo, mas só chegou. Algumas pessoas chegaram agora, né, gente? Eu imagino vocês aí num cotidiano, né? O mundo pegando fogo, né? E vocês aí tendo que participar também desse curso. Eu super compreendo, né? Em cursos que a gente dá aqui pelo Profó é assim, né? Então, o professor
tá lá fazendo uma série de coisas e também no curso, né? Acontece um incidente, vai lá e volta. Alguém tem alguma pergunta? Caso, né, a gente pode também ir encaminhando ao final, né? Eu posso fazer esse agradecimento final e passo a palavra ao Lucas também e Débora, se quiserem fazer uma fala conclusiva, né? Então, esse é o nosso último encontro, o 5º encontro dessa proposta, né, desse breve curso, né, de formação em direitos humanos e prevenção à violência. Trata-se, né, de uma proposta aí, de uma parceria do Instituto de Memória e Direitos Humanos, especificamente o GT de Educação do Instituto, em diálogo com a Secretaria de Educação de Santa Catarina. Então, a gente agradece a confiança, o diálogo, a gente agradece as parcerias, as palestrantes e os palestrantes, né? Foram 5 encontros muito inspiradores, muito especiais. Eu acho que a gente fecha aqui, né, com uma chave de ouro, né? Enfim, fecha para abrir novas pontes, novas conexões, né? Fazer reverberar aí essa rede de acolhimento e de contato e de suporte mútuo, né? Acho que Lucas nos deu muitos caminhos possíveis e abriu um espaço aí muito forte, né, para esse diálogo. Então, eu passo aqui a minha palavra ao Lucas, a Débora, e para quem mais quiser fazer, né, uma fala final, para que a gente possa encerrar, então, esse curso, né? Passo para você, Débora. Tá bom. Eu só tenho a agradecer a você, Lucas, a Cristine, pela aula de hoje, pelo debate, e aos demais professores também, né? A professora Simone, que foi quem, né, com quem eu tenho um contato mais direto, ela e o professor Sandro vieram até aqui na secretaria para a gente começar na formulação desse curso ainda no primeiro semestre. Então, é um longo trabalho de articulação, né, para que se pense no formato, né, se faça o convite para as pessoas. A gente sabe o quanto isso também leva um tempo, né? E precisa de dedicação das pessoas. Então, nós agradecemos muito com o IMDH. Somos muito orgulhosos dessa parceria ter se mantido, né? Nós iniciamos o ano passado com um curso, esse ano novamente. Estamos sempre em contato quando nós fazemos as nossas formações presenciais também para os profissionais, a gente contata o IMDH, né? Porque quando a gente tem a possibilidade de estar todos, né, no mesmo espaço físico, o processo de aprendizagem ele alcança outros níveis, assim, né? E de participação também. Então, é isso, muito, muito obrigada. Eu tenho repetido que a nossa entrada na educação, assim, o meu olhar de assistente social é que a nossa prática tem sido muito dessa reafirmação dos direitos humanos dentro da política de educação. Então, também a minha área de pesquisa na pós-graduação, então, pessoalmente também fico muito feliz de participar desse projeto. Muito, muito, muito obrigada. Muito bom. Bom, pessoal, eu fico muitíssimo grato e feliz, né? É muito bom, assim, frente a tantos desafios que a gente enfrenta, é muito bom estar com pessoas que pensam diferente, pessoas que são resistências, que fazem trabalho de resistência, é um trabalho de uma baita de uma resistência, pensando no contexto brasileiro, catarinense, né, que precisamos levar isso em conta, sim. Então, fico muitíssimo feliz. Mais uma vez, agradeço a vocês pelo convite feito. Né, desejo, na verdade, é um convite, né, que eu compartilhei com vocês, né, alguns pontos. É igual uma garrafa de náufrago. E encontre, né, algum destino possível.
e que, enfim, possa talvez você extrair proveito, né, do que foi compartilhado aqui. Muito obrigado. Eu queria só recolocar, né, sobre a violência. A violência, às vezes, pode ser um grito de socorro. Então, que a gente pense a violência para além da criminalidade. Eu acho que isso é fundamental. A violência é complexa. Não tem condições de nós termos um pensamento simplista em relação ao que é complexo. E eu penso que fazer isso aí é um princípio, sim, de direitos humanos. Tá bom? Muito obrigado e mais uma vez coloco, né, que estou muito interessado, né, em fazer esse trabalho junto, né, de registro, né, de ações, de pensamentos para esse ano que vem. A gente pensa em fazer um evento sobre violências em instituições educativas aqui na UFSC, e vai ser muito importante, né, ter o contato de vocês aí por meio do IMDH, para a gente se juntar e pensar junto. Tem feito um trabalho assim, bem interessante aqui na UFSC, um trabalho multidisciplinar, muitíssimo rico, com serviços internos, também externos à UFSC. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e desde já feliz Natal, que venham boas novas para nós e que vocês continuem encorajados a apostarem na educação, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Lucas, Débora. Então, reitero também aqui o agradecimento, né, a professora Simone, ao professor Sandor, coordenadores do GT de Educação, especialmente a Lila, por todo o suporte, por toda a atenção, por toda a dedicação. Lila, se você quiser fazer alguma fala aqui antes da gente encerrar, para a gente concluir, você que está sempre aqui presente, né, atuante, fazendo os contatos, as conexões. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou ver se eu consigo abrir minha câmera aqui rapidinho. Eu estava sem áudio, tinha dado um problema aqui. Mas só agradecer mesmo, consegui aparecer aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lila, que está sempre aqui escondida, respondendo as dúvidas de vocês no chat, no e-mail também. Não só agradecer a participação de todo mundo, acho que foi um curso muito rico mesmo, acho que todas as aulas foram maravilhosas. Agradecer a Débora e a Sede pela disponibilidade também. Agradecer ao Lucas por essa aula que foi muito especial, assim, eu fico aqui quietinha acompanhando, mas sempre aproveito bastante. E é isso, também deixar o pessoal tranquilo que as presenças foram todas computadas, futuramente a gente entra em contato com vocês para enviar o certificado certinho e tal. E se qualquer um de vocês tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, eu coloquei ali de novo, mas está disponível também no Moodle, e podem entrar em contato pelo Moodle também, se for mais fácil. Mas é isso, gente, muito obrigada. Obrigada, um ótimo fechamento de ano e sigamos aí firmes e fortes, juntas, juntos, juntos, né? Um abraço aí, gente. Se cuidem. Um abração, pessoal. Até, um abraço forte. Até, obrigado, Cristina. Obrigado, Débora. Até, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.